Oi, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero convidar você para participar de uma conversa que te interessa muito. Interessa para muitas mulheres. Por que que é tão difícil emagrecer depois de uma certa idade? E o que realmente funciona quando o assunto é metabolismo feminino? Para isso, eu trouxe uma convidada que eu admiro muito, a nutricionista Graziela Albuquerque. Ela tem uma atuação clínica impecável, com foco na saúde da mulher, metabolismo, emagrecimento consciente e longevidade. E é uma parceira querida da nossa clínica Dona. Grazi, seja muito bem-vinda Obrigada, Mari. ao Dona Toque. A minha primeira convidada está sendo a Graziela Albuquerque e é um orgulho estar aqui do teu lado, poder a gente ter várias trocas entre conhecimento, entre as nossas pacientes. É um trabalho que deu match, Com certeza. né? Mari, muito obrigada pelo convite. Eu que me sinto honrada, principalmente de ser a tua primeira convidada. E, na verdade, aqui a gente vai dividir com todo mundo o que a gente já faz nos bastidores, né, Mari? Com a nossa troca entre as pacientes e o que a gente faz o tempo inteiro quando a gente está juntas. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. Ai, muito bom, muito bom. Acredito que vocês vão adorar. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntinhas aqui. Grazi, por que que o emagrecimento feminino é tão mais complexo do que parece? Mari, eu acho que tem inúmeras variáveis, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a partir dos 40 anos, em função da queda da progesterona, do estradiol e da testosterona, de fato o emagrecimento ele se torna mais desafiador, né? Isso tem um impacto realmente. Então tem uma queda importante no teu ganho de massa muscular. A mulher tem um processo digestivo que muda significativamente, né? Então tudo isso também, a absorção de nutrientes muda muito nessa fase. Então a gente tem que trabalhar outras variáveis do que não só o emagrecimento em si. Eu vou precisar trabalhar o sistema digestivo, eu vou precisar trabalhar o intestino dessa mulher, eu vou precisar trabalhar a qualidade do sono. Então, acaba sendo muito mais, um trabalho muito mais amplo. Eu não vou trabalhar só com alimentação. Então, quando o paciente nos procura para uma coisa específica, não tem mais como ser uma coisa Única. única. Eu preciso trabalhar outros hacks de saúde, porque se eu só mudar a alimentação dessa paciente, ela não vai ter o resultado que ela espera. Diferente do que acontecia quando ela tinha menos de 30 anos, de 40 anos, que ela comia menos, treinava mais e já tinha resultado. E hoje a gente sabe que isso já não funciona do mesmo jeito. Na minha prática clínica e o que a gente vê que as mulheres 40 a mais vão tendo essa dificuldade justamente por conta do aumento da resistência insulínica, Com certeza. né? Então isso vai acarretando danos, prejuízos, e se não cuidar nesse momento, vai ter consequências futuras, Sem né? dúvida. E tem uma outra coisa, Mari, que eu acho muito importante pontuar aqui, que o processo inflamatório, com essas quedas hormonais que acontecem, ele também impacta muito nesse metabolismo. Então, vai responder de uma maneira mais negativa. Por isso que é tão importante entrar na menopausa, entrar no climatério com uma quantidade menor de gordura. Tem que estar mais magra. Tem Então, que tem que se estar. preparar, Sim. né? E hoje muita gente questiona, né, por que que o ginecologista está entrando nessa celeuma do emagrecimento, por que que o ginecologista hoje não tem só sua cadeirinha ginecológica e tem lá no seu consultório uma balança de bioimpedância. Então é justamente por isso, a balança de bioimpedância é para a gente avaliar isso que tu está dizendo, a questão da gordura, principalmente a gordura visceral, que é uma coisa que a gente precisa estar sempre combatendo, tanto com todos esses pontos que tu colocaste e também com a parte hormonal, né? Sem dúvida. E outra, né, Mari, tu tá avaliando ali na bioimpedância, tu tá avaliando a composição corporal dessa paciente, porque o peso é uma das coisas que menos a gente vai se preocupar. Uhum. Embora eu entenda que seja o que as pessoas acabam mais prestando atenção, mas é a composição corporal que importa. É quanto que essa mulher tem de água, de massa muscular, de gordura. E a bioimpedância, ela traz exatamente isso. Assim como, Mari, eu trabalhar com mulheres 40 a mais, eu preciso do teu trabalho, eu preciso da ginecologista, o contrário é verdadeiro, né? Para tu conseguir ter uma absorção e um impacto da tua prescrição, do que tu faz com a tua paciente, é muito necessário o trabalho da nutricionista. Então, a gente não trabalha mais É um sozinha, né, Mari? somatório, né, de cuidados.
tá? Grazi, quais são os erros mais comuns nas tentativas de emagrecimento? Onde que a gente peca? Mari, assim, ó, eu, na minha prática de 23 anos, 20, quase 24 anos atendendo, o que que eu vejo? Primeiro é a maior parte das mulheres pensar que é só comer menos, né? E na maior parte das vezes, eu costumo dizer que talvez comer menos te trouxe até uma fase que tu, de fato, o corpo já respondia, né? Mas a partir dos 40 anos, tu precisa comer de uma maneira mais estratégica. Não é comer menos. Porque a pessoa pode comer menos e ter uma alimentação super inflamatória e isso no final do dia impactar na tua insulina. E como tu mesmo já mencionou, e é muito verdadeiro, o impacto da resistência à insulina é muito importante na mulher nessa idade. Porque tu vai ter mais dificuldade de perder a gordura mais abdominal. Quanto mais alta essa insulina, e a gente sabe que a partir do meio-dia isso também faz uma diferença bem grande, não vai adiantar comer menos, né? E o contrário é verdadeiro, quer dizer, tu tirar um grupo alimentar, então tu tirar completamente o carboidrato. O carboidrato para o ganho da massa magra é muito importante, não é só proteína. E uma coisa que eu vejo todo mundo trazer muito é a importância do consumo da proteína, e realmente é importante. Mas o carboidrato inserido na rotina de uma maneira estratégica, então mais próxima do treino, ela é muito importante. E às vezes são coisas que as pessoas não têm esse conhecimento. O consumo de mais antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, de fitoquímicos é muito importante também nessa fase. Mas eu acho que talvez entender que a alimentação precisa ser mais estratégica e não necessariamente comer menos. E a musculação, ela é essencial. Tu pode até não gostar, não se identificar, e eu de fato entendo que tu vai iniciar de uma maneira que tu cria uma rotina de atividade física. Tu pode até não começar com a musculação, mas é muito importante que faça E musculação. já tá se tornando uma obrigação, né? Uma obrigação, sem dúvida A nenhuma. musculação não é mais uma opção na vida da mulher, né? Não é mais uma opção, sem dúvida. E aí a gente achar o conforto no desconforto, né, Mari? Porque a mulher acima dos 40 anos, adulta que é, ela não vai poder só fazer os exercícios que ela gosta. Sim, Ela vai ter que fazer o que precisa. sim. Até porque, eu sempre falo, né, Mari, que uma mulher que se Mulheres sente façam faça musculação. musculação, com certeza. Se possível, de 3 a 4 vezes por semana, né, Mari? E eu sempre digo que, assim, tem coisas que a gente não vai escolher. E a musculação é uma delas. Não tem escolha, Não tem tem. que fazer. Sim, com certeza. Vou te fazer uma pergunta que, nossa, assim, eu me pego às vezes quando eu tô atendendo paciente e a gente envolvida com emagrecimento, e isso me é um desafio. O que que eu faço para acelerar o metabolismo? Como que eu faço para acelerar meu metabolismo com os alimentos? Muito boa pergunta, Mari. Sabe que eu gosto muito de usar estratégias e condutas diferentes na clínica, porque eu acho que torna o resultado talvez um pouco mais rápido, eu acho que torna o resultado mais divertido. Então eu gosto muito de usar estratégias como jejum intermitente. Embora o jejum intermitente ele vai ser prescrito para uma mulher que já está mais desinflamada, que já tem uma dieta mais limpa, que já tolera um consumo mais baixo de carboidrato ou de farinha refinada ou de doce ou de bebida alcoólica, né, Mari? Porque isso é uma coisa muito importante trazer. As mulheres que consomem bebida alcoólica, elas têm um impacto muito negativo no resultado, até na resposta da modulação hormonal, né? E, e uma das coisas que eu gosto muito é trabalhar com uma dieta alta em gordura, um consumo alto de gordura de boa qualidade, de proteína, também uma proteína de boa qualidade, para que a saciedade seja mais prolongada. Quanto mais prolongada for a tua saciedade, mais tu vai acelerar esse metabolismo. E a partir desse momento, porque tudo são etapas, né, Mari? Às vezes as pessoas não têm paciência, mas tudo são etapas. No momento que tu consegue prolongar mais o teu jejum, e isso não tem nenhum problema, tu não vai perder massa muscular, se as refeições que tu fizeres, forem refeições nutritivas, com bom aporte proteico, com uma quantidade boa de gordura e também de carboidrato. Então, não adianta, né, Mari, tu usar coisas que acelerem. Então, assim, um termogênico, muito pelo contrário. Para mulheres nessa idade, tu usar um termogênico até, às vezes, impacta de forma negativa no teu ganho de massa magra. Então, ter massa muscular acelera muito o metabolismo. Quanto mais músculo tu tem,
mais acelerado vai ser. E eu gosto, Mari, de explicar para os pacientes nas consultas que esse é um dos motivos pelo qual ela e o marido vão fazer a mesma dieta e ele vai responder muito melhor. É porque ele já nasceu com mais músculo. Gente, dá uma raiva dos meninos quando eles começam a fazer dieta junto com a gente. Exatamente. Pois. Eu digo para os pacientes que não tem como competir. Não Ele dá. sempre vai ter mais resultado do que tu, mesmo fazendo menos, né? Tendo menos esforço. Então, são coisas que, se a mulher não consumir uma quantidade maior de proteína, não espaçar um pouco mais as refeições, a beliscada, que é um comportamento super feminino, é muito danoso. Porque tu não vai beliscar o tempo inteiro coisas que tu precisa, tu vai beliscar o que dá vontade. Uhum. E eu gosto de dizer que a vontade, ela é sem vergonha. A vontade, ela é safada, tu vai beliscar o que te mata à vontade naquele horário, né? E quem belisca todo o tempo, naturalmente que as refeições maiores não tá fazendo adequadamente, né, Mari? Porque se tu consome uma quantidade mais alta de proteína e de gordura, que são 2 macronutrientes Tu que nem dão vai querer saciedade, beliscar, né? tu não vai precisar Vai se beliscar. dar conta que precisa beliscar. E Grazi, assim, um gancho com o que a gente está falando, essa nova pirâmide agora dos alimentos. O que tu me fala disso? Mari, eu achei que foi uma grande evolução. É colocar em prática, no desenho, o que tu tá falando. Exatamente. Que na Né? verdade é a pirâmide invertida da Invertida. nossa antiga pirâmide, né? E que eu, Mari, há muitos anos, eu já não é possível que a gente precisasse de uma base com tanto carboidrato, Exatamente. sendo que, Mari, isso é uma informação que é muito importante, todos os alimentos têm carboidrato. Todos. A diferença é que alguns são fonte de proteína, são fonte de gordura, mas todos têm. É muito difícil que a gente tenha que comer uma base como era antigamente. Então a base da pirâmide hoje é completamente diferente do que era. E ficou, eu não sei se eu tô correta, me corrija se eu estiver errada, essa base antiga, ela foi preenchida por um monte de alimentos industrializados, né? Exatamente. Então o cereal, o que farinha e é bolacha, é O um tipo de monte. gordura que se orientava, né? E hoje a gente sabe que isso é base de uma alimentação mais inflamatória, né, Mari? O excesso de conservante, corante, os industrializados em geral, as coisas embaladas, o consumo de farinha, farinha refinada, farinha de trigo, mesmo a não refinada, que isso é um engano, né? Não adianta não ser refinada. Uma farinha integral também é farinha de trigo. O consumo de bebida alcoólica. O consumo de doce. Então, eu costumo dizer que se tu tem uma alimentação limpa, tu não vai precisar fazer grandes estratégias. Mas o básico bem feito, ele é trabalhoso, né, Mari? Nossa. Porque o básico bem feito é tu justamente tirar o consumo dos industrializados e isso é muito mais difícil. Então, por isso que é tão importante a gente ter coisas atrativas na própria alimentação. A tua dieta tem que ser gostosa. A gente vai ter que se reeducar, reaprender. Com certeza. Né? O alimento e a base da pirâmide nos remete à infância, à avó, à mãe. Exatamente. Que a minha mãe e a minha avó faziam? Pão de casa, cuca, bolachinha de Natal. E tudo isso hoje é alimento inflamatório. Exato. Então a gente vai ter que aprender a usar A consumir matéria-prima isso aí para fazer os alimentos também se tornarem atrativos, mas agora com essa nova pirâmide. Mari, sabe que eu concordo contigo, mas eu sempre entendo que não existe alimento proibido. Existe alimento que tu não sabe comer. Então, todo alimento é permitido desde que tenha uma frequência adequada para os teus objetivos e uma quantidade. Não existe alimento proibido. O X não é proibido, o cachorro-quente não é proibido, a bebida alcoólica não é proibida, desde que tenha uma frequência de acordo com o que Não tu é está sempre, buscando. né? Não pode ser Não é sempre. sempre. Ai, perfeito, nossa. Bom, e aí uma pergunta aqui que a gente vai entrar na questão da menopausa, né? Que, gente, a menopausa é aquele momento que a mulher já está há 1 ano sem menstruar. Então, isto é considerada menopausa. Então, tu já deu uma falada sobre isso no início, mas a gente pode voltar e eu acho que é legal frisar, né? Então, por que a menopausa dificulta o emagrecimento das mulheres? Mari, o que eu vejo é que, assim, primeiro que eu acho que tem muita desinformação, né, por parte de algumas mulheres e talvez até de alguns profissionais que atuam, né,
nessa linha de trabalho, porque a mulher às vezes está com uma série de sintomas e ainda assim, se ela não está com os exames bioquímicos dentro dessa orientação que se tinha até então, não é feita a reposição e a mulher vai levando por muito tempo uma qualidade de vida muito ruim. Então, por isso que é tão importante o nosso trabalho juntas, né? Mas uma das coisas que mais impactam é justamente a queda hormonal. Essa queda hormonal causa uma mudança na qualidade de vida da mulher muito importante. A qualidade do sono muda, o metabolismo muda, a forma como tu encara a vida. Muitas vezes algumas mulheres relatam quase que quase uma irritação, quase uma sensação que beira uma depressão. Né? Uhum. Então, claro que como tu encara a tua vida e como tu vai praticar a tua atividade física, as tuas relações sociais, elas são muito impactadas por isso também. Então, por isso que eu sou tão fã da reposição hormonal, eu acho tão importante, né, Mari? Porque nessa fase, se a mulher tem orientação para isso, muda completamente a qualidade da vida dela. Muda o jogo, né? Muda o jogo, Muda o sem jogo sombra e de hoje dúvida. isso tem que ser pensado, não é lá na menopausa, mas é já a A partir dos 40 preparação, anos, né? sem dúvida. Que aí você começa já a ter sintomas depressivos, problemas com o sono, aumento da resistência insulínica, e isso tudo e muito mais é totalmente dependente da progesterona. Com certeza. E Mari, e uma coisa que tu deve também ouvir muito na clínica é a diminuição da energia, Ah, da sim, disposição. sim, E isso muito. talvez seja uma das coisas que mais impactam, né? No final das contas, na tua vontade de se cuidar, de treinar. Então, e assim, a gente tem alguns ativos que vão ajudar, como a L-carnitina, como a coenzima Q10 e tantos outros suplementos, Derribose. a derribose, que é muito boa também, mas eles sozinhos não vão fazer o efeito tão potente. Então, realmente, a disposição, o brain fog, essa névoa mental, essa dificuldade de memória. Então, são mulheres que estão, às vezes, em ascensão de carreira e estabilizam, porque de fato tem um pouco mais de dificuldade. Então, ela impacta muito na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Né, a diminuição da libido quando tu tem um parceiro, e eu falo sempre, Maria, eu gosto de falar para as minhas pacientes que a libido, ela é uma falta de vontade de fazer coisas que sempre te deram prazer. A gente Uhum. associa diretamente ao sexo porque tu tem uma pessoa que Sexualidade. te lembra que tu tem alguma coisa errada. Mas a diminuição da libido é uma falta de vontade de fazer coisas que tu sempre gostou. Eu sempre digo que no momento que tu vai trabalhar a libido de uma pessoa, ela é muito mais complexa do que a questão Muito. sexual. A libido você tem que correlacionar com a libido da vida. Você tem que ter vontade, libido é vontade. É vontade de fazer as coisas, que nem você disse, que você sempre fez e te deu prazer. Às vezes eu atendo donas de casa, vovós, né? E eu sempre digo, sabe o que que é libido? É tu ter vontade de fazer um bolo pro teu netinho, de tu fazer alguma coisa pro teu neto, e tu vai atravessar a cidade para buscar aquele ovo lá orgânico, aquele ovo feito com aquela Uhum. galinha super cuidadinha. Isso é libido. É isso aí, É sem fazer o dúvida. teu cotidiano bem feito. Com certeza. E a autoestima, né, Mari, ela impacta muito na forma como a mulher se comporta. Até para estar aqui conversando Hum. contigo, né, se expondo, para como a gente reage para em qualquer situação. Quanto maior a autoestima, mais facilidade tu tem para viver em sociedade, para te expor, para conversar com os outros, para viver uma vida plena, né, com felicidade, com alegria, com tudo que a vida tem para te proporcionar. Então, a autoestima impacta muito E é nessa tão qualidade de triste vida. porque às vezes a mulher demora para acordar. Ou muitas vezes os profissionais de saúde também. E aí você vai entrando para uma farmacinha de remédios, Isso aí. né? Que eu digo é remedinho para dormir, é remedinho para acordar, Vai remediando o problema. vai remediando os Uhum. problemas. E poderia ser Concordo, muito mais simples, né? Fazendo concordo. o básico bem feito. Entrando para um estilo de vida. Né? Eu Sem dúvida. hoje bato no consultório nessa questão assim da gineco tá entrando nesse mundo, os pacientes com ovário policístico, né? As pacientes que vão tendo problemas com peso, né? É, é- é- é já convidar para entrar para um estilo de vida, né? Com certeza. E uma outra coisa, né, Mari, que é sempre considerar que os exames bioquímicos, eles são só para dar certeza de alguma coisa. Mas a prioridade sempre vai ser a queixa da paciente, o sintoma da paciente. Isso é uma prioridade, né? Ouvir, né? Ouvir, Ouvir, ouvir. ouvir. Ai, Exatamente. muito bom, muito bom. Bom,
Perguntinha bem para minha nutricionista preferida. Ah, meu Deus. Na menopausa, o que é essencial ajustar na alimentação? Na alimentação, Mari. Então, assim, o que eu sempre gosto de iniciar? Sempre, com todas. Eu sempre inicio o tratamento de acompanhamento trabalhando o sistema digestivo. Porque isso impacta muito de como tu vai receber toda a suplementação que tu vai usar. Então, eu gosto muito de trabalhar com enzimas digestivas, né? Quando a gente pensa em suplementação, às vezes a paciente tem muita queixa, Mari, muita de estar estufada, o abdômen mais globoso, tá sempre com essa sensação de estar inchada. Então, eu gosto muito de trabalhar com enzimas digestivas e consumir, Mari, alimentos que tenham mais fácil digestão, pelo menos no primeiro momento, quando a queixa é muito potente. Então, diminuir o consumo de grãos, diminuir o consumo de alimentos crus, em alguns momentos, retirar os alimentos ricos em food maps, que são alguns carboidratos fermentáveis, e essa conduta realmente ela traz um conforto digestivo muito grande. O horário que faz a última refeição, né, Mari, impacta muito de como vai ser o teu dia seguinte, na qualidade do teu sono. Então, fazer a última refeição quanto mais cedo possível, melhor. Consumir mais proteína nas refeições, só que a proteína é uma segunda etapa. Porque se a paciente usar a suplementação da proteína e aumentar o consumo proteico com uma digestão ruim, ela não vai absorver. Não vai absorver. E eu preciso trabalhar muito o intestino, né? Porque sem trabalhar o sistema digestivo e o intestino, ela não vai absorver nem de forma adequada o que ela está usando na modulação e nem a suplementação. Então ela vai estar usando uma série de coisas e muito pouco absorvendo. São etapas, né? São etapas. Tu não pode pular, Sem dúvida. né? Porque, olha só como é interessante. Se você está entrando nessa questão da transição menopausal, que é a mulher 40 a mais, automaticamente você já vai entrando em desbiose. Se você vem com um estilo de vida ruim, desbiose. Uhum. E aí eu vou entrar com a reposição hormonal. Se a paciente não tem esse conhecimento ou acompanhamento com a nutricionista, não vai ter resultado o tratamento que eu estou dando. Então é um conjunto de coisas, né? É um Muito conjunto. interessante. E é por isso, né, Mari, que é tão importante as pessoas se prepararem para essa fase, né? Porque senão elas têm pressa. E eu entendo a pressa. Tem pressa porque tu tá com muito desconforto, tu tem muita queixa. Então, se tu não esperar para fazer esse acompanhamento todo, se tu esperar tanto tempo, tu vai iniciar o tratamento com muitos sintomas. Grazi, eu vou te dizer que eu só entro com reposição hormonal quando a paciente está de cara, sabe? Eu sempre gosto, Muita por exemplo, queixa. assim, ó, os 3 primeiros meses, limpar toda a lixeira. Fazer toda essa limpeza, claro que não com alimentos que não é do meu conhecimento, não é da minha alçada, mas já tentando melhorar o intestino, já algumas coisas a gente vai orientando, a parte de suplementação, para ir fazendo essa limpeza. Então, 3 meses antes eu gosto de fazer isso. E com acompanhamento nutricional isso é muito bom. E depois entrar com a reposição. Então, às vezes a paciente sai frustrada da consulta, a gente sai frustrada da consulta, É verdade. porque eu não entro com o hormônio e elas vão esperando o hormônio, às vezes mandam para nutricionista. Por quê? Porque não adianta. Então, é bem importante para ter essa absorção e para ele cair redondinho, né? Sem dúvida. Como é que a gente E não à quer. toa, né, Mari, que as pacientes que a gente tem em comum, elas têm uma resposta ao tratamento muito maior. Muito maior. Porque é um trabalho que, de fato, é muito. Eu tenho limitações se eu não, em algum momento, se tu não entrar, né? Tanto que a gente já diz, né? Ah, não, isso é com a Mari, ó. Esse exame deixa pra Mari. Não, isso aqui é com a Graziela, ó. Isso eu não entendo nada. Exatamente. E o negócio flui, muito. é muito bom, muito legal. Faz muita diferença. Grazi, te conhecendo um pouquinho, eu queria que tu explicasse pra gente o que é esse emagrecimento consciente que tu tanto defende. Mari, sabe que ao longo desses mais de 20 anos de nutrição clínica, eu entendo que eu consigo fazer com que uma paciente tenha um resultado muito grande, muito rápido. Mas existe uma grande diferença de tu entender e aquele tipo de estilo de vida para tu chegar no resultado, mas mais do que isso, para tu se manter, ele é muito determinante. Porque enquanto tu não mudar o teu estilo de vida, a forma como tu encara coisas que tu não gosta de fazer, mas que tu invariavelmente precisa para chegar no resultado que tu quer, isso leva tempo. Então, a maior parte das pacientes que eu acompanho hoje, elas fazem um acompanhamento de pelo menos 6 meses, para que tenha essa mudança no estilo de vida realmente. E tu se
apossar, se empoderar dessa rotina, ela não é a minha, não sou eu que vou determinar. Eu vou te dar quais passos tu deve seguir e é tu que vai... A mudança tem que vir de dentro, né? Tem que vir de dentro. E claro, né, Mari, e tem uma coisa assim, são pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a sequência das refeições, ela impacta muito, por exemplo, na tua insulina, né? Na tua liberação da insulina. Então, se ela entender que ela pode comer tudo, mas que antes ela vai começar pelo consumo de fibras, de vegetais, de saladas, depois ela vai ir para a proteína, para o consumo de gordura e, por último, carboidrato, isso é um comportamento. E isso leva-se tempo. Porque se eu estou atendendo uma mulher que tem 40 anos, por 40 anos ela se alimentou de uma maneira diferente. Então, para mudar, ela vai precisar repetir, 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 até isso ser automático. Então, isso exige um acompanhamento mais longo. E essa consciência e como ela interpreta o que é qualidade de vida para ela, é ela que tem que entender. Exatamente. Eu vou dar o caminho, né? E aí ela vai fazer o dela. Grazi, e como não poderíamos deixar de comentar, né, a grande revolução que está acontecendo a nível mundial, que é o uso desses peptídeos, né, da semaglutida, desde a semaglutida, da tirzepatida, agora tá chegando a retatrutida, que são novos medicamentos anti-obesidade, anti-diabetes tipo 2, e que para a questão da menopausa são medicamentos extremamente estratégicos, né, que devolvem, assim, eu tenho conseguido com algumas pacientes resultados não no emagrecimento, mas em prevenção de inúmeras patologias e muitas vezes da cura do fígado gorduroso, né, dessa questão da gordura visceral. Só que a gente sabe que o uso desses peptídeos não existe milagre. Eles vão resolver, eles vão ajudar, eles vão realmente... É uma virada de página, tanto que a bariátrica, ela já está sendo, nesses casos onde muitas vezes acontecia sem muita indicação, né? Essa medicação está acontecendo realmente. Uma mudança, né? Só que a gente sabe que se não vier tudo isso que a gente conversou, o paciente vai parar a medicação e vai ter um reganho de peso gigante. Então, me conta a visão da nutricionista e você como uma nutricionista experiente, né, que vem desde a semaglutida, que acontece quando para e não mudou a vida? Mari, é que tem um ponto, sempre que alguma paciente me fala, ai, Grazi, não me xinga, vou fazer uso. E eu sempre falo que todas as medicações que estão, né, que provavelmente estão sendo comercializadas, elas têm uma finalidade e que o errado, do meu ponto de vista, e claro que isso é uma opinião pessoal, é uma conduta mal feita por uma paciente que talvez não tenha indicação, porque, de fato, né, Mari, se ele facilita para que tu consiga se manter na tua orientação, né, e se ele consegue diminuir a tua compulsão, ele deve ser feito, ele deve ser prescrito. Eu acho que tudo é a conduta do profissional que está acompanhando a prescrição, mas principalmente o comportamento do paciente. Porque se o paciente não mudar a conduta, o comportamento, ele vai ser um paciente que vai responder muito mal, vai ter uma grande perda de massa muscular. E aí, lembre-se que nesta fase, tu perder a massa muscular que tu perder, tu não recupera mais. Então, se eu já atendi pacientes que estavam tendo uma perda de 3 quilos de massa magra, porque fizeram uso sem um acompanhamento, e claro que essa massa muscular que elas perderam, elas não vão recuperar. E enquanto elas estiverem usando a medicação, elas vão se manter magras e não com pouca gordura, só magras, porque isso, né, muitas vezes até desnutridas, porque elas têm uma absorção muito ruim. Mas sem mudar o comportamento, de fato, não vai ser do longo prazo, não vai mudar. Porque usar esse remédio você precisa comer
Comer, sem dúvida. Mesmo Comer não tendo proteína, fome. né, Mari? E mesmo é não tendo fome. Exato, que é Então, justamente o que as pessoas têm dificuldade de tem comer. que bater meta proteica. Tem que bater meta proteica. E Vai. qualidade nutricional, né, Mari? Porque o que eu vejo é que muitas pacientes me procuram consumindo um horror de proteína, mas consomem uma baixa quantidade de fibra. Então, claro que o intestino, durante o uso, Vai ele tá tratar. diferente. Uhum. E aí entra, Mari, tudo que a gente falou, de novo, de trabalhar o sistema digestivo, de trabalhar o intestino, mas principalmente tem que trabalhar o consumo alimentar de proteína, de fibra, de antioxidantes. É tudo igual, com a diferença de que tu tem uma bengala que facilita, porque te tira muito a compulsão. E eu sempre entendo, Mari, as minhas pacientes que fazem uso e me dizem, Grazi, eu passei a comer como uma pessoa normal. Porque essa é a ideia. É tu não ficar, tu não ficar escrava da comida. Não é ela que te domina, é tu que escolhe. Essa é a maior mudança. E tem um perfil da mulher, isso é típico de mulher, que é as que tem mais dificuldade de resultados com o uso, principalmente agora do Monjaro, que é o perfil que tu comentou, que é o perfil beliscador. Beliscador. É o mais difícil da gente obter resultados quando a gente está fazendo acompanhamento, é o paciente beliscador. E outra coisa que eu percebo, assim, às vezes pacientes obesas mesmo, que estão tendo necessidade, às vezes vai metade do tratamento sem fazer atividade física. Com certeza. É muito triste isso. Com certeza. E Mari, uma coisa que eu acho importante trazer é que, por exemplo, mulheres que têm lipedema, elas também se beneficiam muito do uso dessas medicações, porque são mulheres que têm uma base inflamatória muito importante. Então, realmente vai fazer uma diferença bem grande no resultado. E aí vem aquela cascata toda positiva, né, de melhorar o processo inflamatório, melhor alimentação, melhor autoestima. Então é um conjunto de fatores e só eu acho que tem que ser muito bem avaliado para quem, em que fase, e se a paciente começa a fazer uso de qualquer uma dessas medicações, dos peptídeos, e ela não muda a sua conduta do estilo de vida, isso tem que ser muito do médico dizer, então a partir de agora, tu vai fazer sozinha ou tu só vai seguir usando se tu mudar a tua conduta, né? Se tu mudar de fato o teu estilo de vida. E tu já te deu conta que nós vamos estar diante de obesos daqui, sei lá, ou as pessoas vão ficar usando esse hormônio, usando esse peptídeo a vida toda, mas a gente vai se deparar com obesos sarcopênicos. Sarcopênicos. Que é o outro problema de saúde pública mundial e de uma abrangência muito maior que a obesidade, com músculo. Exatamente. Tu ser obeso com músculo é ruim. Exatamente. Mas tu ser ex-obeso ou um sobrepeso, que seja. Sarcopênico. É isso aí. Aí nós vamos entrar num outro problema. Né? É porque tu envelhece sendo uma pessoa dependente dos outros, né, Mari? E ninguém quer nem manter a sua vida com 40, 50, 60, 70 anos dependendo, quanto mais próximo do final da tua vida, né? Então a gente não quer depender de ninguém, assim, em termos de força, nunca. Então, Grazi, a gente já está encerrando o nosso talk. Eu gostaria que tu deixasse para as mulheres que estão nos assistindo, né? Talvez não só mulheres, mas para quem está nos assistindo, uma mensagem de incentivo, de motivação. O que tu gostaria de deixar de recado? Mari, eu acho que a coisa que mais traz liberdade para qualquer ser humano é a informação. Quanto mais informação a gente tem, mais liberdade a mulher vai ter. Então, se tu vai num profissional e às vezes tu quer escutar uma outra opinião, tu só vai saber se tu tiver a informação. Então, buscar a informação é a primeira coisa. Ter paciência com o processo, porque vai ter resultado. Dói, né? E o processo dói. Dói, a mudança dói. E geralmente dói e depois o que passa é sempre muito melhor, né? Então, ter paciência, buscar informação e entender que são etapas e que a qualidade de vida, o teu estilo de vida, ele vai ser muito melhor se tu fizer a tua parte bem feita. O básico bem feito sempre bem feito sempre funciona bem. É perfeito, né? Com certeza. Então, eu vou agradecer a minha amiga, a minha colega de trabalho, né, minha parceira, por estar aqui, por ser a minha primeira convidada. Muito obrigada
por você estar aqui comigo e por nos presentear com esse monte de informação. Querida, muito obrigada. Parabéns pelo teu projeto, Mari. Me sinto muito honrada de estar aqui contigo. Espero que as pessoas possam aproveitar esse nosso bate-papo. Obrigada. Então tá bom, encerramos aqui o nosso toque, nosso Dona Toque. Muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui e até a próxima.